Então, galerinha, na aula de hoje, então no vídeo de hoje, a gente vai dar continuidade à Segunda Guerra Mundial e vamos ver agora então sobre a reviravolta que foi desse conflito pós derrota do exército alemão perante o exército vermelho, o exército de Stalingrado, Stalin, lá na União Soviética, alemães. Com isso agora a gente começa a reviravolta agora dos aliados. Então a gente tem a União Soviética do lado do leste combatendo os alemães, e do outro lado, do oeste, nós temos ali Estados Unidos, Inglaterra. O Brasil vai entrar ali em 44 para conquistar Canadá, para derrotar os nazistas. Outra coisa também que temos também, o eixo perde também na África. Então o continente africano, que era toda a parte próxima ao oceano ali, era de território dos nazistas, do fax nazistas, ou seja, dos fascistas e dos nazistas. Eles perdem agora esses conflitos. Esse acesso que tem do continente africano seria o acesso sul à Europa. Então por ali os aliados conseguem invadir a Itália e conseguem também retomar a Grécia, que também é outro ponto bem importante desse conflito. No lado agora do Pacífico, a gente tem ali o confronto entre Estados Unidos e Japão. A gente tem duas grandes guerras, dois grandes combates, né? O primeiro que eu classificaria ali é o Middle, é considerado o maior combate naval da história da humanidade até hoje. Então ali foi muitas vidas ceifadas nesse conflito. E também temos a ilha de Guadalcanal. Então lá os Estados Unidos, o que era importante essa ilha para os Estados Unidos? Porque ela ia usar essa ilha como base de apoio às aeronaves para fazer um ataque ao Japão. Então seria uma base ali bem importante e realmente ajudou muito os aliados, no caso dos Estados Unidos, a enfrentar ali o Japão. E falando rapidamente sobre a presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial, o Brasil declarou guerra contra a Alemanha em 22 de agosto de 42. Então nesse período ali não haveria uma militarização forte do Brasil. Ele apenas usava as suas embarcações para fazer apoio às embarcações mercantis dos aliados. Mas a Alemanha começa a afundar suas embarcações mercantis no Brasil. Então em 44 as nossas tropas, a FAB, se desembarca nas terras italianas lá para ajudar os aliados nesse confronto. Outra coisa também que acontece em 44, que a gente não pode esquecer de jeito nenhum, em 44, ali no dia 6 de 1944, ou seja, 6 de junho de 44, nós temos ali a Operação Overlord, ou seja, o dia D. Então foi ali o desembarque das tropas aliadas nas praias da França, exatamente ali na Normandia, para combater o seu inimigo maior aí, que é a Alemanha. Se achava que seria um confronto fácil, mas não, foi bem complicado. Houve muitas baixas, muitas perdas de vidas. Mas a partir então desse tripé de ataques leste, oeste e sul da Europa, a gente tem o exército alemão tentando se defender em três frentes de combate. Então logo a Itália já cai, o Mussolini já cai para os aliados, que é Inglaterra e Estados Unidos e Canadá estão invadindo a Itália. Pelo lado leste tem a União Soviética, que está invadindo os territórios alemães, que já estão sendo devolvidos para seus devidos donos, né? A Polônia, temos ali a Tchecoslováquia, Bulgária, a Hungria. Então elas são libertas nesse período de 1944.
Então os exércitos vermelhos ali, ele vai muito forte. Então nesse período tem aquela rixa de quem vai chegar primeiro em Berlim. Agora o foco é derrubar o governo de Hitler da Alemanha. Então de 45 ali, agora a gente vai para 45, estamos entrando ali na última fase do conflito. Então a gente tem a vitória final dos seus aliados perante a Itália. Então Mussolini cai. Então ele foge, mas depois ele é preso e executado, né? Ele é preso. As tropas, os aliados, eles acabam se encontrando lá em maio de 1945. Então nesse período aí, agora a gente tem os aliados tentam a rendição da Alemanha para a guerra. O Hitler se mata. A gente tem aí uma teoria da conspiração que diz que Hitler ele fugiu para a América do Sul, ali entre Paraguai e Argentina. Foi encontrado vários indícios aí durante esse pós Segunda Guerra Mundial que houve sim nazistas morando ali, principalmente na Argentina, mas também, como a gente brinca, é aquele teoria da conspiração, não se tem nada concreto ainda provado. Mas o que se diz que foi encontrado o corpo de Hitler carbonizado lá junto do seu bunker de comando. E pelo outro lado, lá no Pacífico, os japoneses é um país ali raçudo que não pode se entregar. A gente vai ter lá nos confrontos náuticos ali os kamikazes. Então se aparece aí a força aérea japonesa usando os próprios aviões como bombas. Então os kamikazes jogavam seus aviões nas embarcações e tentavam afundar os barcos. Então nesse período da guerra, nessa fase, o Japão já não tinha pilotos tão experientes. Então botava lá os pilotos que mal e mal sabia voar o avião e jogava em cima das embarcações norte-americanas. E nós temos ali ainda em 45, agora a gente vai fazer a finaleira agora da guerra. Então aí nós temos em maio a Alemanha assina o Tratado de Paz, de rendição. E em agosto, então, o Japão ainda continua combatendo os Estados Unidos. Então nós temos dia 6 de agosto de 45, é lançada a primeira bomba atômica em Hiroshima, onde devasta a cidade inteira. E 3 dias depois, a segunda bomba atômica é lançada no Japão, em Nagasaki, onde se destrói ali essas duas grandes cidades japonesas e forçando então que o país Japão aceite a rendição junto aos aliados, né? Ela assina então o tratado em 2 de setembro de 1945, a rendição de Japão, e ali sim termina a Segunda Guerra Mundial. Nesse período nós temos algumas conferências importantes que aconteceram nesse grande conflito. Nós temos a Conferência do Cairo em 1943. Então ela foi uma conferência lá entre Churchill era o ministro da Inglaterra, Roosevelt era o presidente dos Estados Unidos e Chiang Kai-shek era presidente da China. Então eles fazem um tratado para fazer a divisão da Ásia pós Segunda Guerra Mundial. Lembra que o Japão ali tomou bastante coisa ali, invadiu bastante terras ali na Ásia. Em dezembro de 43 nós tem a Conferência de Teherã, que agora é Churchill, Roosevelt e Stalin. Então agora eles fazem esse tratado, eles organizam o ataque ao dia D, né, a Normandia, lá a Operação Overlord. E eles tentam agora também os países bálticos para que seja a zona de influência da União Soviética. E em 45, em fevereiro de 45, a Conferência de Yalta,
o Churchill, Roosevelt e Stalin fazem uma outra conferência também agora, com objetivo pós-guerra, né? Então, com a Alemanha totalmente destruída, a Coreia do Sul, a Coreia é dividida em Coreia do Sul e Coreia do Norte, estão ali fazendo os acordos agora, que já começa aí aos intuitos de Guerra Fria. Então isso vai ser um outro tema, mas já começamos essa divisória do mundo bipolar entre socialistas e capitalistas. Em 45 também, em agosto, nós temos lá a Inglaterra, os Estados Unidos e Stalin também, eles fazem outro congresso, o congresso de Potsdam, onde eles colocam o fim do nazismo. Eles abrem o tribunal de Nuremberg. Então a divisão, a Alemanha é dividida em 4 zonas. Fica para a França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos. Então a gente tem ali a divisão. As principais consequências, né? Tirando agora, fazendo um resumão, é lógico que a gente não vai nem a quantidade de vidas que foram ceifadas nesse confronto, mas a gente tem aqui agora o fim da hegemonia política e econômica. Então agora não tem mais só um país mandando lá na Europa. Então agora se começa a fragmentar esse poder todo. Quem saiu muito vencedor desse grande conflito foi os Estados Unidos e a União Soviética. Aí a gente começa agora a bipolarizar aí o mundo. Guerra Fria, como eu já tinha falado, então agora nasce a Guerra Fria. A criação da ONU, né, tratado dos países para não guerra. Uma outra coisa bem importante também é a descolonização da África. Então os países ali, tanto a África como os asiáticos também, né, que eram colônias dos países europeus, eles são agora começando a ser libertos das suas colônias, das suas metrópoles, melhor dizendo, para tocar a sua vida. E nós temos também um tema que a gente vai conversar depois, é o Holocausto também, que foi a morte de 6 milhões de judeus, fora os homossexuais, os ciganos, todos os perseguidos políticos, todas aquelas pessoas que eram perseguidas contra o regime nazista alemão e também o regime fascista de Stalin, de Mussolini na Itália. Então, meus amigos, a Segunda Guerra, em modo geral, é isso. Então a gente não vamos entrar nos detalhes. A gente fica por aqui e até uma próxima aí. Aquele abraço.